Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Dando continuidade à nossa série de estudos, nos Evangelhos, já estamos em Atos 24. Então, abra sua Bíblia, Atos 24. Nesse primeiro momento, nós vamos ler do versículo 1 a 9. Aí o irmão mantém a sua Bíblia aberta, que depois nós continuaremos a leitura. Então, Atos, capítulo 24, do 1 ao 9. Vou fazer a leitura, acompanhe comigo. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu proveniente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então, o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lisias interveio e, com muita força, o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas estas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Até aqui. Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, pedimos agora a tua graça, Senhor. Pois, ó Deus, sem ti nada podemos fazer. Somente o Senhor pode abrir os nossos corações e nos revelar as verdades da tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. É o que nós te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. O irmão pode se assentar. Então, segue esse longo processo desse julgamento de Paulo, que pela extensão nós podemos até lembrar do julgamento do próprio Jesus, que ninguém conseguia encontrar nenhuma acusação e por isso ele ficava passando de um lugar para outro e assim o foi. Paulo segue sendo transferido de um lugar a outro enquanto seu processo de julgamento se arrasta. Por que se arrasta? Porque de fato não tem uma acusação séria contra ele. O que nós temos é uma acusação de que Paulo teria profanado o templo. Como ele teria profanado o templo? Levando, segundo vozes, que ele não fez, segundo vozes, levando um gentio para dentro do templo. Porém, nem mesmo na lei judaica, na lei do Velho Testamento, isso era um crime, isso era um pecado. O que está acontecendo aqui é uma regra que eles mesmos criaram, e agora estão tentando acusar Paulo por essa mesma regra, e o pior, uma regra que ele não infligiu, porque não aconteceu isso. Nós vimos nos capítulos anteriores que foi uma grande fofoca. Disseram que ele levou um gentio para lá, mas ele não o havia feito. Então agora, ele será julgado por uma autoridade romana. Então se nós fôssemos trazer mais ou menos o que a gente entende hoje de Código Penal, óbvio que não tem correlação nosso com deles, mas é como se ele fosse para uma instância superior. Foi julgado na primeira instância e condenado. Porém, como nós vimos, ele é um cidadão romano. Então, ele pode sair dessa instância regional e ir para a federal, que é o quê? Que é o do Império Romano, que governa todo mundo conhecido de sua época. E assim ele vai. Agora ele vai ser julgado por uma instância superior, por um representante de Roma, que vai julgá-lo como cidadão romano, e nós já vimos que muda um pouquinho, No primeiro julgamento foi um falatório, era gente querendo bater, era gente querendo espancar, agora já tem até advogado no meio. O sistema que a gente conhece hoje como advogado, a gente viu aqui o termo advogado, não é o mesmo que a gente conhece por hoje. O advogado da época era, de fato, um representante
que servia tanto para a defesa como para a acusação, diante da autoridade que foi o juiz, mas não era alguém formado para isso, né? Era qualquer pessoa que poderia ser chamada, e obviamente ia cobrar muito dinheiro para fazer isso. Geralmente, as pessoas que se dedicavam a esse ofício, né, de advocar, de representar alguém que está em situação difícil perante a justiça, ou de acusar, né, quando eu tenho uma acusação contra uma pessoa e eu não sei bem como me apresentar, né, diante da autoridade, então eu chamo esse advogado para me representar. É o caso aqui. O advogado não é de defesa, ele é de acusação. O sumo sacerdote Ananias contrata esse advogado, que pela forma como diz é judeu, porque ele trata a causa como sua própria também, para apresentar a acusação. Por isso nós vimos essas palavras tão bonitas aqui, essa bajulação toda ao governador, né? Porque ele começa dizendo, né, temos desfrutado de um longo período de paz durante seu governo. Mentira, nós já vamos falar sobre isso. Né, o cuidado resultou em reformas para esta nação. Outra mentira, Félix não fez nada que prestasse durante o seu governo. Tudo isso aqui é bajulação, por quê? Como advogado de acusação, a missão dele é que o governador denuncie Paulo, acuse Paulo e o condene à morte. Então, por isso nós vimos essas palavras tão bonitas. O advogado, na época do Império Romano, não era qualquer pessoa comum, entre aspas, porque você não vai chamar qualquer pessoa para te representar. Geralmente eram os mais esclarecidos, aqueles que conheciam as leis, e você chamava essa pessoa e falava, olha, eu não sei lidar com a lei, eu não entendo bem, eu tenho nervoso, eu não sei como me defender, essa aqui é a minha causa, resolve isso daí. E o advogado ia lá. Paulo não tem um advogado, ele pessoalmente fará a sua própria defesa. Mas o sumo sacerdote tem um advogado. Justamente por quê? Porque ele quer que o governador aceite as falsas acusações que eles estão lançando. Ele precisa de alguém versátil, ele precisa de alguém que saiba falar, ele precisa de alguém que manipule a situação para poder condenar o inocente à morte. E é isso que esse Tértulo faz, né? Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu proveniente cuidado resultou em reformas nesta nação. Esse homem, esse governador chamado Félix, né, Marco Antônio Félix, ele é uma figura histórica. E tudo o que nós temos a respeito dele é que ele é um liberto, ele era um escravo, talvez escravo de guerra, né, quando a Roma invadiu sua nação de origem, e por algum motivo que não fica claro na história, ele se aproximou da mãe do imperador. E a mãe do imperador não só o libertou, como também o indicou para esse trabalho, junto com o antigo sumo sacerdote Jonatas, que recebeu ele e apoiou. E durante seu governo, que durou 8 anos, ele enfrentou a facção, né, vamos chamar de facção, dos zelotes, que eram judeus ortodoxos, que não aceitavam de jeito nenhum a presença do Império Romano e causavam arruaças. Porém, a figura desse homem é um brasileiro nato. Era um político extremamente corrupto, extremamente malicioso, mas que sabia sair bem com todo mundo. Ele conseguiu encontrar, isso historicamente, uma forma de massacrar os zelotes sem ficar mal com os judeus. Como foi isso? O Flávio Joséfo aponta para um crime que aconteceu na época. O sumo sacerdote Jonatas, foi uma figura também histórica, ele foi assassinado em praça pública. E a culpa caiu sobre os zelotes. O que, se nós pegarmos pela tradição dos zelotes, é algo quase que impossível de um zelote fazer isso, pelo respeito que o zelote tinha pela lei e pela figura do sumo sacerdote. Dificilmente um zelote assassinaria o sumo sacerdote. Ele tem o sumo sacerdote na mais alta consideração, mas a culpa caiu em cima dos zelotes. Isso fez com que o povo se voltasse contra os zelotes. Porque ele, né, segundo os historiadores, teria planejado a morte do sumo sacerdote Jonatas, que foi anterior ao que nós estamos falando aqui. Porque o sumo sacerdote, como indicou ele para o cargo, constantemente ia lá e pressionava ele. Ó, tu era escravo, te arrumamos esse emprego aqui, favorece a situação aí. E publicamente ia contra ele, isso é histórico. Então, se o Félix falava uma coisa, ele falava, não pode ser assim não. E como foi indicado por ele, né, ficava
Nada diferente do que a gente vê nos dias de hoje. Foi indicado, tem que obedecer a quem indicou. Mas aí, de repente, quem indicou foi assassinado em praça pública. E a culpa caiu nos zelotes. Então, o governador Félix fez um massacre, e matou pessoas que ele considerava fazer parte dessa facção dos zelotes. Se houve uma investigação ou não, não se sabe. Se sabe que morreu muita gente. E ele também perseguiu um certo Messias que apareceu aí, que era conhecido como o egípcio. Justamente o que pensaram que Paulo era nos capítulos passados. Porque o comandante perguntou, você é o tal do egípcio aí que está fazendo? O egípcio estava atuando mais ou menos nessa época. Ele era um homem egípcio mesmo, ou se era só chamado egípcio, era como ele o chamavam, não se sabe o nome dele. É uma figura histórica misteriosa, não sabe qual foi o início e qual foi o fim, só sabe que houve. O cara apareceu, disse ser o Messias, e sumiu. E Félix também enfrentava ele. Então, Félix tinha, diferente de Pilatos e dos outros, ele tinha realmente um certo apreço dos judeus, por ele ser sempre esse bom político, né? Ele aperta de um lado, solta de outro, ele ia, talvez por ter sido escravo, ele não quisesse reclamação, ele não quisesse perder o posto. Então, ele sempre estava ali tentando abraçar todo mundo. E agora, a bomba chega para ele. Nós vimos no capítulo passado a linda carta também, né, que o comandante manda para ele, aquela demagogia toda, olha, iam matar esse homem. Nós vimos que ele era romano, pegamos ele, protegemos ele. Na verdade, não. Eles iam descer a chibata, só não fizeram, porque Paulo falou que era um cidadão romano. E chegaram aqui, a acusação. Félix recebeu os acusadores, e o advogado veio fazendo a acusação de defesa com toda essa bajulação. Esse Félix era extremamente corrupto e era casado com a neta do rei Herodes, sendo que a neta do rei Herodes já tinha marido. Então é quase o mesmo rolo que Herodes tinha lá com a cunhada e João Batista acusou, a família não prestava mesmo. Então ela tinha um marido, talvez por um arranjo político, esse cara que é fraco, larga, fica aí com o procurador, que é melhor. Fizeram um rolo. E pelo que o texto vai dizer, a jovem esposa, provavelmente ela era muito mais nova que ele. Porque o texto, depois nós vamos ler que fala, a jovem esposa do procurador veio, então talvez ela fosse bem mais jovem. Era um homem extremamente corrupto, violento, marginal, perverso e que, obviamente, não tinha poder e nem boa vontade para fazer nenhuma reforma, nenhuma mudança que esses homens estão falando aqui. É pura bajulação para que ele condene Paulo à morte. E depois de falar tudo isso, versículo 8, se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Então, Paulo está sendo acusado por uma suposta lei judaica que, de fato, que na verdade não existe. Que ele levou um gentio para o pátio e que isso seria motivo dele ser assassinado, sendo que não há lei que condene um gentio a entrar no pátio, não há lei mosaica, não há lei que condene. Então, nem pela lei regional ele deveria ser acusado. E também não há nada na lei romana que diga isso. Então, a acusação é que ele profanou o templo. Então, já foi feita a acusação, né, com essas palavras bonitas que, na verdade, não acrescentaram nada de útil. E agora, versículo 10, nós vamos ver a defesa de Paulo. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nessa nação. Por isso, de bom grado faço minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem tampouco devem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho, ou seja, o Evangelho, a que chamam de seita, creio que tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Só parando aqui, Paulo está demonstrando o quê?
isso que eles estão chamando de seita, que na verdade é o que nós conhecemos como evangelho, ele está dizendo, o evangelho que eu creio não despreza nem os profetas e nem a lei. Então ele está falando, eu não estou trazendo aqui um caminho que está atingindo ou atacando a lei. Ao contrário, o próprio Jesus falou que é o cumprimento da lei e o cumprimento dos profetas. Continuando, versículo 15. E tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Então aqui o que ele está jogando? Primeiro, Paulo faz sua defesa, notem que não tem advogado, nem deram uma liberdade para que ele o chamasse, não vemos aqui indicado, mas ele por si próprio faz sua defesa. Ele honra a autoridade presente, diz que a acusação contra ele é totalmente infundada e fala, ele não foi no templo nem para debater, ele foi para adorar, como todos ali foram para adorar. Mas aí ele vai jogar aqui uma seta, para trazer, talvez, algo à consciência daquelas pessoas. Ele crê na ressurreição dos justos e dos justos. Está falando do quê? Ele está falando do julgamento final. Ele está falando, assim como eles, na verdade, no fundo, eles não estavam crendo nisso. Ele está dizendo, assim como eles, eu creio que um dia seremos julgados por Deus. Por isso eu cuido da minha própria vida, conservando-a. O que ele está jogando para aqueles homens? Eu sei que eu estou cuidando da minha salvação, pensando no juízo que há de vir. E vocês? E nós vamos ver que a resposta mexeu. Versículo 17. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, parando aqui, esse cerimonialmente puro foi o quê? Foi o que o Tiago pediu para que ele fizesse justamente para que ninguém pudesse acusá-lo disso, dele entrar impuro. Então, o Tiago, nos capítulos passados, tinha falado, olha, você vai lá, vamos fazer a purificação pública, na frente de testemunhas, para que ninguém tenha uma acusação contra você. Vejam a sabedoria do servo de Deus lá atrás, como fez efeito. A preocupação em não deixar uma imagem dúbia para as pessoas, de ser sempre correto. Você podia falar, isso é besteira, por que eu vou? Não. Tem gente me observando. Tem gente observando o meu comportamento. A minha consciência está limpa e o exterior também. Enquanto fazia já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, versículo 18, na metade. Encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti, apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o Sinédrio, a não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei, por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então, Félix, vejam bem esse versículo, que tinha bom conhecimento do caminho, ou seja, do Evangelho, adiantou a causa e disse, quando chegar o comandante Elisias, decidirei o caso de vocês. Em outra palavra, saiu fora. Falou, quando o comandante chegar aí, eu decido o caso. Vamos dar um recesso aqui, vamos dar uma paz, vamos dar uma calma. Depois nós vemos historicamente o quão terrível era esse homem, como que ele conhecia o caminho, como que ele conhecia o Evangelho. Aqui a Bíblia está falando não de um conhecer de fé, mas um conhecer de informação. Como ele tinha essa batalha contra os zelotes, provavelmente ele foi também se informar sobre os crentes. Com certeza perguntou aos guardas, perguntou ao pessoal, esses crentes são igual esses zelotes, são arruaceiros que matam, que fazem esse horror? E com certeza deve ter falado, não. De violência, de baderna, não temos o que falar contra esses crentes. É nesse sentido que ele conhecia o caminho. Ele não conhecia o evangelho salvador da alma. Nós vamos ver depois. Ele conhece o modo de vida dos crentes, como os crentes estão vivendo. E conhecendo o caminho, o evangelho, conhecendo essa nova religião, ele já pensou,
não é gente perigosa. Não preciso me preocupar. Essas pessoas não estão trazendo problema para a cidade, essas pessoas não estão trazendo problema público, essas pessoas não são uma ameaça. Então, quando o comandante chegar, eu me resolvo com ele. O que nós pegamos, irmãos, desses primeiros versículos que nós lemos? Primeiro, o acusador sempre irá acusar, mesmo que ele não tenha motivos reais. Mas o cristão deve ter a mente limpa e o exterior público limpo de tal forma que não se encontrem acusações contra ele, mesmo que cavem lá no fundo para achar. Paulo não precisou necessariamente vencer somente com palavras. Foi o modo de vida dele quem garantiu que ele não fosse condenado nesse momento. Porque ele fez tudo o que deveria ser feito, como um bom cidadão. Ele não tinha nada, nenhuma ponta solta com a sociedade, nem com a justiça, e essa deve ser a preocupação do crente. Realmente, perseguição nós teremos. Mas se dermos motivos, o testemunho cristão vai cair por terra. O que liberta Paulo aqui não são só as belas palavras, é o quê? O governador conhecia o caminho, ele conhecia o modo de vida dos crentes. Não foi só palavra bonita. Ele sabe, esse pessoal do caminho, gente tranquila. Podia até não gostar, falar esses crentes pregam coisa, mas não tenho nada contra eles. A vida do crente tem que ser assim. Não tem que ser idônea diante da sociedade, diante da sua igreja, e como Paulo falou, no seu interior. Por que no interior? Porque podemos escapar da justiça terrena, mas não vamos escapar da justiça que virá na ressurreição dos mortos. Paulo podia estar mentindo, e com as suas belas palavras ele podia escapar do julgamento de Félix, mas ele sabia, e ele falou, eu creio na ressurreição dos mortos, e ele vai ser julgado por um juiz que não deixa nada passar. Nada passar. Por isso a importância de cuidarmos da nossa alma, cuidarmos do nosso exemplo público. O que nós podemos ver aqui na realidade da época. Como cidadão romano, Paulo teve direito a esse julgamento que ocorreu da melhor forma possível. Nós vemos que ele é bem calmo e tranquilo. Houve a acusação muito eloquente, houve a defesa muito eloquente, e como na boa justiça tradicional, o juiz disse... Depois nós vemos isso. Um julgamento comum e normal. Por que essa diferença? Justamente porque o Império Romano só considerava cidadão mesmo quem era romano. Aquele que não tinha nacionalidade romana era desprezado. Então, Paulo teve um julgamento que deveria ter sido desde o início. E da parte dos judeus também não há o que se falar. Versículo 22. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse, quando chegar o comandante Elisias, decidirei o caso de vocês. Versículo 23. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vai falar uma besteira que eu vou falar assim. É igual algumas prisões que nós vemos aí que de prisão não teve nada. Já sabem o que é. De prisão não teve nada. É isso aqui. Para o Félix, você tinha que ficar bem com o povo. Falar, depois eu resolvo. Sendo que foi o próprio comandante que levou Paulo. Então dá para ter resolvido rápido. Aí ele falou, não, quando o comandante chegar aí, a gente resolve. Eu vou manter ele preso. Ele vai estar preso. Mas aí depois chamou o centurião e falou, não, deixa o pessoal vir visitar ele. Servi-lo. Que sentido é esse de servi-lo? Teriam coisas ali, ele não estava numa cela algemado como nas outras vezes, era um lugar recluso, onde ele teria uma qualidade de vida. Óbvio que ficar preso não agrada a ninguém, principalmente sendo inocente, mas também não era uma prisão tão pegada, vê que ele vai sempre costurando, mas a gente vai ver também que não é só por bondade, não. E que seus amigos o servissem. Né? Versículo 24. Vários dias depois, ou seja, depois de muito tempo, Félix veio com Drusila,
sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta, por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Então, ficou esse tempo todo Paulo lá encarcerado, mas não tanto, os crentes indo visitar ele, etc. e tal. E a esposa, por ser judia, talvez até falou: não, deixa eu ver lá esse pregador, deixa eu ver esse homem, vamos lá conhecer ele. E aí ele vai com ela, chama Paulo, fala: vamos conversar aí sobre o evangelho, sobre a justiça. E agora era a oportunidade de Paulo fazer o quê? Bajular o homem, até se livrar dessa. Mas não foi isso que ele fez. Ele pregou sobre a justiça, sobre o domínio próprio, sobre o juízo vindouro, tudo que o homem não queria ouvir, porque ele não prestava. E ele, ouvindo, teve medo e falou: basta dessa conversa. Paulo começou a dizer o que? Olha, haverá o julgamento, nós temos que ser idôneos, nós temos que ser honestos, nós temos que ser justos, Deus julgará os corações, os pensamentos. O homem começou a ouvir essa história, falou: basta disso aí, chega, vamos para casa. Quando for conveniente, eu chamo você de volta. O evangelho não é para ganharmos vantagem nessa terra. O pregador Paulo, o apóstolo Paulo, servo de Deus Paulo, ele é um exemplo vivo de que ele jamais, em toda a sua vida, usou o evangelho para tirar uma vantagem sequer para si próprio. Ele simplesmente foi fiel ao chamado de Deus. Nós não fomos chamados para, através do evangelho, conquistar o mundo, conquistar as riquezas da terra, utilizar o evangelho para ganhos próprios. Nós fomos chamados para ser fiéis. Ele estava diante do governador. Ele teve a oportunidade de, como muitos, bajular, conseguir ali. Ele pregou o evangelho, ainda que doesse no governador. E olha só, o governador podia ter ficado com raiva e ter condenado ele. Ele pregou sobre justiça divina para um homem que era conhecido em toda a sua sociedade como um homem corrupto, sanguinário. E nós? Será que de fato pregamos o evangelho, a verdade do evangelho, fielmente como ela deve ser? Ou muitas das vezes, para tirar vantagem, amenizamos, tentamos ser amigos do mundo? Não fala sobre isso não fale sobre temas polêmicos, para não se queimar em tal lugar. O tema mais polêmico que Paulo podia falar ali na frente daquele homem era sobre corrupção, e foi justamente sobre o que ele falou. Porque é o que aquele homem precisava ouvir. Aquele homem precisava do evangelho. Paulo não olhou para ele como governador, Paulo olhou para ele como uma alma que precisava se converter ao evangelho. E assim deve ser o pregador, e assim deve ser o povo de Deus. Não tentar usar o evangelho para tirar vontade, mas pregar o evangelho para que almas sejam salvas. Ainda que venhamos a perder nessa terra. Eu posso perder tudo nessa terra. O importante é, como Paulo falou, estar com a consciência limpa para o juízo que virá. Porque lá sim é a herança perfeita que eu tenho para receber do Senhor. E depois, basta, por enquanto, pode sair, quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Versículo 26. Ao mesmo tempo, olha só como ele chegou à mente do Félix. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Então ele falou: não quero mais ouvir falar disso. Mas toda hora estava chamando Paulo de volta. Mas por quê? Esse negócio de evangelho, nada, juízo de Deus, nada. Em algum momento esse cara vai cansar de ficar aqui, vai me dar e vai meter o pé. Tá aí um bando de seguidor, se ele pedir dinheiro para esses crentes todinho aí, tô feito. Irmãos, nós falamos muito sobre a tentação que José sofreu com a esposa de Potifar, Mas olha a tentação que Paulo está sofrendo. Frequentemente ele era chamado. Lucas sabia o motivo por qual ele era chamado. Então foi o próprio Paulo que deve ter falado: esse cara está me chamando toda hora. E se ele não falava diretamente, no mínimo ele deixava bem claro o que ele queria.
E Paulo preso, sem saber como seria o dia de amanhã. E ele não cedeu um tostão para aquele homem. Ele não cedeu à corrupção, ele não cedeu à tentação. Tentações nós sempre teremos. E justamente naquilo que nós mais estamos necessitando no momento, é que a tentação virá. Paulo precisava da liberdade. Aquele homem tinha poder para libertá-lo a hora que quisesse. Ele não tinha que dar satisfação para ninguém. Ele era procurador do império, perdão. Ele era procurador do império. Podia falar, não vi nada contra esse homem está solto, eu lavo as mãos aí, como o Pilatos fez lá atrás, pronto, acabou o fim da história. Ai de quem fosse questionar. Mas Paulo não cedeu. Seu coração estava em Cristo Jesus. Nós não precisamos ceder ao pecado para conseguir os escapes que nós necessitamos. O que nós precisamos é ser fiéis a Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Somente Deus está no controle de todas as coisas. Passados 2 anos. 2 anos nessa enrolação, aguardando o julgamento. Não houve julgamento ainda. Ele falou que ia tomar a decisão quando o comandante viesse. Já está 2 anos para o comandante vir esclarecer essa história. Porque é claro que ele não estava esperando o comandante. Toda oportunidade ele chamava Paulo para ver se ele tirava algum. E sabemos que por trás de tudo isso está o inimigo, tramando. Porque se Paulo dá o dinheiro a esse homem, depois de ter pregado sobre justiça, depois de ter pregado sobre o juízo divino, o que ia acontecer? Primeiro, o próprio vai falar, isso é tudo palhaçada, tá vendo? Falou tanto de juízo divino, falou de não sei o quê, mas quando apertou, me deu dinheiro e saiu. E outra, se essa conversa se espalha, todo o cristianismo ia ficar manchado. Falando, olha lá, gente séria, esse pessoal aí, que lá diante da autoridade deu suborno para poder sair. Amados irmãos, muitas das vezes nós acreditamos que as nossas atitudes atingem somente a nós, mas não. Muitas das vezes, talvez, um ato errado meu pode levar pessoas da minha casa à perdição. Pode levar pessoas da minha igreja à perdição. Eu tenho responsabilidade diante de Deus da minha alma, mas também de não fazer nenhum de vocês tropeçar. Porque aquele que tropeça será julgado por Deus, mas eu serei julgado pelo meu tropeço e por ter feito você tropeçar. Vejam a responsabilidade, a seriedade que é você dizer, eu sou cristão. Quando você diz, eu sou cristão, você tem a responsabilidade de manter o nome de Jesus na terra, limpo, idôneo, de nenhuma acusação. Porque você representa a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. E o mundo, a tua família, o povo do teu trabalho, o povo da tua faculdade, o povo da tua escola, está olhando o seu comportamento. E sempre que eu ou você pisamos na bola, eles olham e falam, isso aí que é o crente? Que diz que é diferente? É igual a todo mundo. Paulo não foi igual a todo mundo. Ele ficou 2 anos preso, mas ele não deu um tostão àquele homem. E para encerrar, passados 2 anos, Félix foi sucedido, ou seja, acabou o mandato dele. E não acabou também de bom grado, não. Foi por causa das muitas acusações de corrupção. Então, essa enrolação ficou até ele sair do cargo. Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Então, olha que de bonzinho também não tinha muita coisa. O que aconteceu no final? Estava para entrar, o homem foi acusado de muita corrupção, perdeu... o que tem aqui no Brasil com o político? A imunidade parlamentar. Ele perdeu a imunidade, perdeu o cargo. Chegou um outro procurador, falou, agora eu preciso da simpatia desse povo, que eu não tenho mais tropas, eu não tenho mais ninguém para... Então, o que ele fez? Deixa esse cara na prisão. Se ele for solto, vão dizer que fui eu que soltei. Eu soltando esse homem, e agora sem ninguém para me proteger, o que os judeus vão fazer comigo? Então, o próximo que segure essa bomba. E ele segurou por 2 anos. O homem só ficou 8 anos no cargo. E por 2 anos ele segurou o problema
até não poder mais, ou esperando uma corrupção, ou também para não ficar mal com os judeus. Irmãos, o que a gente pode tirar desse capítulo é que, primeiro, a justiça humana é falha. Os homens não merecem confiança. Homens, quando eu digo a humanidade, não merecem confiança. Nós não devemos depositar nossas esperanças em ninguém, por mais generoso que ele o pareça. Mas, principalmente, irmãos, o que nós devemos tirar desse texto é que uma boa imagem diante desse mundo é o que o cristão deve ter. Qual é a imagem que nós, como igreja, temos passado hoje para esse mundo? Como o mundo tem visto a igreja nos dias de hoje? Com idoneidade, como de Paulo, que ficou preso há 2 anos, mas que não cedeu à corrupção, ou como um povo corrupto, um povo que aceita qualquer coisa, um povo que libera qualquer coisa? Como tem sido o nosso comportamento e os nossos padrões? Eles se alteram diante das necessidades. Quando a minha vida está muito boa, eu estou muito santo, muito puro, mas quando eu preciso de um favor, eu cedo em algumas coisas, ou realmente o meu cristianismo é de verdade, como o de Paulo? Irmãos, acho que o texto principal que Paulo falou aqui é: eu creio na ressurreição dos justos e dos injustos, e que um dia estaremos diante de Deus para sermos julgados. Irmão, tu pode ser julgado por esse mundo inteiro, não importa. O que não pode é quando chegar lá em cima, estar debaixo do juízo e da condenação do Senhor. Os acusadores tinham um bom advogado de acusação. Nós temos um excelente advogado de defesa, Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Ele nos defende diante de Deus. Se talvez, através desse estudo, através da palavra, dentro do teu coração, dos nossos corações, tenhamos visto algum caminho talvez tortuoso, clamemos a esse advogado que interceda por nós, que ele nos liberte através do seu sacrifício, através do seu sangue, que ele nos liberte dos nossos pecados e mude as nossas vidas. Pelas nossas próprias forças nós não conseguiremos, mas através de Jesus Cristo nós podemos sim sermos servos fiéis a Deus. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, Senhor, na Tua presença, Senhor, que nós oramos e pedimos, ó Deus, se há algum caminho mau em nossos corações, Senhor, aponta, Senhor. Vem com o Teu Espírito Santo e mostra, Senhor, o que está errado, pois nós não queremos, ó Pai, ser uma pedra de tropeço para outras vidas, Senhor. Não queremos de forma alguma dar um mau testemunho, Senhor. Mas queremos, ó Deus, diante desse mundo, ainda que como igreja acusados de muitas coisas, termos, ó Pai, o nosso comportamento correto, ó Deus. Senhor, que esse mundo não encontre em nós base para nos acusar, Senhor. Que suas acusações continuem infundadas, Senhor. Que eles nos acusem pela nossa fé, mas não por falta de caráter ou por falta de honestidade, Senhor. Senhor, só conseguiremos isso através de Ti. Porque pela nossa própria natureza, Senhor, nós somos corruptos, nós somos pecadores. Nós precisamos de Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, jamais, Senhor, jamais se retire de nós a ponto, ó Deus, de não mais nos preocuparmos com o nosso comportamento. Mas esteja sempre, ó Deus, apontando para nós, ó Deus, nos dando o alerta, Senhor, para estarmos sempre, constantemente nos consertando. Sabemos que temos um excelente advogado nos céus. E te damos honra, glória e louvor, Senhor, por nos defender mesmo diante de tamanhas acusações contra nós, ó Deus. Grande é o Teu amor e a Tua misericórdia. Confiamos em Ti, cremos em Ti, esperamos em Ti a Tua vinda, Senhor, e aguardamos em Ti a Tua justiça. Te agradecemos no santo nome de Cristo Jesus. Amém e amém.